Bom dia, vamos lá mais uma vez pensar nas nossas crianças, né? Bom dia a todos, que possamos parar um pouquinho para refletir. E a minha proposta, né, quando pensei em falar em autoconhecimento infantil, é nós desenvolvermos nas crianças essa habilidade e essa capacidade. Porque às vezes não, muitas vezes, né, nós pensamos que a criança não tem discernimento, não tem percepção, ela age pela birra, pelo desejo desenfreado, mas cabe a nós educarmos, né, esses instintos, essas características, essas possibilidades inatas que a criança já traz para a nossa convivência. E no sentido de autoconhecer, se isso é primordial, se é fundamental para nós adultos, a criança precisa aprender a fazer isso. E como que ela vai aprender a fazer isso, considerando que ela está começando a desenvolver, que ela está começando a viver, que ela não tem amadurecimento, mas é aquela premissa, né? Se nós esperarmos ficar prontos para fazer alguma coisa, nós não vamos fazer nada, porque nós estamos nos construindo todos os dias, a cada instante, a cada situação, a cada momento nós estamos nos redescobrindo. Nós adultos não estamos prontos e a criança e o adolescente principalmente vão precisar muito de nós para que eles consigam desenvolver e se amadurecer nesse conhecer-se. É claro que a criança pequena ela não tem ainda essa habilidade, mas nós não podemos esperar que ela cresça para mostrar isso para ela. Uma simples situação de querer algo e se espernear, gritar, dar birra por isso, por esse desejo de ter alguma coisa que nós adultos consideramos que não é o momento, que não é adequado, ou até por uma questão financeira e de educação da criança, nós precisamos começar a orientá-la no sentido de ela conhecer que ela pode manifestar assim, o seu desejo, a sua necessidade, se mostrar pertencendo àquele contexto e como tal ela tem desejos e vontades, mas orientá-la de que nem sempre nós vamos ter o que nós queremos e o que nós desejamos. Aí já é um começo de educação dos sentimentos de autoconhecimento. E eu comecei, né, eu pus essa gravura quando eu vou pesquisar as aulas, né, quando eu vou estudar para fazer, eu gosto muito de trazer o visual. Porque o visual para nós sabemos que ele prende atenção, que ele acaba trazendo para nós uma vivência diferente. Bom dia, Niquelândia, terra distante, que eu gosto muito, né? Já fui aí algumas vezes para outros trabalhos, enfim. Bom dia, Jataí também. Bom dia a todos que de alguma forma depois vai acessar esse bate-papo nosso para a gente pensar na nossa criança. E essa gravura, quando eu encontrei, eu achei bastante interessante, né? No sentido de que nós preparamos as crianças, é o nosso papel de prepará-los para descobertas, mas descobertas saudáveis, sadias, que a criança ela tem uma percepção muito própria dela. Queremos transformar isso da nossa forma de ver desrespeitoso, não deixar a criança desenvolver como sujeito. Então nós precisamos de orientar, mas de dar oportunidade para que essa criança caminhe, para que ela navegue outros mares, buscando o seu conhecimento, buscando o seu fortalecimento, o seu estar no mundo enquanto sujeito. Mas muitas vezes nós pecamos nisso, né? Nós saímos de um modelo altamente opressor e ditatorial, porque quem tem hoje 40, 50 anos, né, 60 anos, teve um processo educacional dentro da família, dentro de casa, de uma forma bem controladora, né? Exemplo dessa pessoa que vos fala. E nós temos desse modelo para um outro modelo que também nós perdemos um pouco as rédeas da direção.
da direção desse ser em desenvolvimento. E muitas vezes nós vamos bater de frente com alguns valores que nós tínhamos e que hoje não temos mais e tentamos impor, mas não sabemos muito bem como fazer isso, considerando que as crianças hoje têm um nível de compreensão, um nível de estar no mundo totalmente diferente da nossa infância, e aí a gente fica meio perdido nisso. Mas navegar em mares diferentes faz parte da vida de qualquer ser humano que busca desenvolver-se, até nós adultos, né? Quando nós buscamos mudanças, quando nós buscamos outro ambiente de trabalho, quando nós viajamos até de férias mesmo, a gente já pensa num local onde nós vamos ter experiências inovadoras, experiências novas. E a criança, como ela está em desenvolvimento, o adolescente que está descobrindo o mundo, descobrindo novos grupos, ele acaba tendo um processo mais acelerado que o nosso. E nós, por uma questão de amadurecimento ou até de temor pelo novo, nós temos mais precaução, mais reservas do que a criança e o jovem. Então, nesse sentido, é que eu inicio a nossa conversa com essa gravura de que eu vou buscar novos conhecimentos, eu vou buscar outras formas de ver o mundo diferente da que eu estou recebendo, né? E se a gente parar para perceber, é como se nós estivéssemos entrando também num planeta Terra diferenciado, é como se a gente estivesse entrando lá na esfera azul da nossa bandeira. Então aqui nós temos assim possibilidades enormes de ver na mesma gravura outras possibilidades de percepção. Imagina isso na vida. A criança, quando ela começa a desenvolver, quando ela começa a perceber o outro, que ela já passou de todas as fases que Freud coloca para nós no desenvolvimento da personalidade, do bebê, da criança, da primeira infância, quando ela começa a entrar na primeira infância, quando ela começa a ter contato com outros grupos, com outros indivíduos que não é mais somente a sua família, ela tem uma abertura de horizonte muito grande, a gente percebe a satisfação da imensidão com que ela encontra. E aí nós começamos a ficar meio perdidos sobre o que fazer com a criança. É a fase do querer, do definir tudo, e muitas vezes pais, famílias, cuidadores delega para a criança tomar decisões, isso a gente falou no nosso último encontro, decisões essas que ela não está pronta para definir. Então, assim, nós darmos toda a liberdade também sem uma orientação, acaba que nós vamos não respeitar as declarações de direitos das crianças, porque elas têm o direito à proteção. E essa proteção envolve, inclusive, também, essa orientação. Porque às vezes eu posso dar todos os bens materiais, as melhores escolas, ou até criar uma condição numa família que tem pouco rendimento financeiro, que tem uma diminuição dessas possibilidades materiais, mas às vezes ela vai se esforçar, ela vai se endividar para criar condições dessa criança ter bens materiais. Uma escola melhor, o tênis que ele quer, o smartphone que hoje crianças já estão com eles pelas mãos. E aí nós vamos esquecer de um outro lado, que é o lado emocional. É o suporte para o desenvolvimento saudável, emocional e mental. E esse autoconhecimento passa por isso. Se eu não consigo oferecer para a criança condições para que ela se perceba, mas enquanto ser humano, mas não somente necessidade ou desejos materiais, eu também estou deixando a desejar nesse autoconhecimento infantil. Então, sempre nós vamos pensar na criança como um ser completo. Precisamos disso. Então, nós vamos ter uma pergunta, E a criança, ela não consegue verbalizar isso, mas ela sente, ela percebe,
e ela mostra para nós, ela transfere isso para o meio externo através dos seus comportamentos, atitudes e manifestações emocionais. Mas ela sempre pergunta: quem sou eu? É claro que ela não verbaliza isso como nós fazemos, né? Às vezes nós perguntamos assim: quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo? E mais do que nunca, esse momento que nós estamos passando, né, de crise financeira, social, política, tudo ao mesmo tempo, todos nós estamos perguntando: quem sou eu? O que eu estou fazendo no mundo? E a criança, ela acaba recebendo todos os reflexos das nossas angústias, ansiedades, expectativas, porque a gente acaba transferindo para a criança esses sentimentos. E aí nós vamos encontrar uma criança que às vezes está entristecida, deprimida, ansiosa, agitada. Nós já falamos aqui outras vezes, né? Na agitação, na impulsividade que a criança manifesta, e aí tudo vai caminhando para a medicação. Mas o que essa criança precisa? Ela precisa de ser ouvida para se perceber e perceber o outro. Se eu não me percebo bem, a probabilidade de eu perceber o outro de uma forma distorcida, ela vai existir. Porque, lembrando mais uma vez Freud, né? Nós refletimos no outro aquilo que nós não conseguimos trabalhar em nós. E precisamos aprender a refletir no outro também o que a gente tem de bom. Porque nós sabemos que o reflexo ele vai e volta. Então, se eu sou sempre projeção, eu preciso aprender a projetar coisas boas. E na criança a mesma forma, eu preciso ensinar a criança a projetar coisas boas que ela tem. O grande desafio é que nós também estamos tão envolvidos, né, nas nossas amarguras, nas nossas expectativas, nas nossas ansiedades, e a gente está passando isso para a criança. A criança hoje ela é extremamente inteligente, né? Ela tem uma percepção diferenciada, até porque ela tem acesso a informações muito rapidamente, e um leque enorme de informações também muito rápido. Então, o processo de desenvolvimento neuronal acaba sentindo uma rapidez em todo o processo de desenvolver. Mas e aí a outra parte? Né? A parte do desenvolvimento harmônico emocional dessa criança. E aí a gente tem que se perguntar o que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Porque quando eu me pergunto quem sou eu e o que eu estou fazendo no mundo, tem alguém à minha volta e quase sempre vai ter uma criança. Seja no meu consultório, seja na escola, seja no meu caminhar, seja na minha vizinhança, na minha comunidade. Sempre nós vamos ter contato com a criança de alguma forma. Que seja um trabalho voluntário, não importa, nós não estamos sozinhos no nosso mundo adulto. E aí a gente sempre se preocupa como que nós vamos ser tratados nas nossas velhices. Mas aí nós queremos que a criança se desenvolva e perceba isso sozinha. Ela não tem maturidade, ela não tem habilidade ainda, ela está se fazendo. Então, até 3 anos, nós vamos perceber que a criança é ela, né? O mundo é ela, as coisas são dela, o pai é dela, a mãe, os brinquedos, tudo é dela. Mas aí ela começa a manifestar comportamentos diferentes porque ela já tem contato com outros grupos, ela já foi para a escola, ela já está na creche, ela já percebe que existem outras pessoas além dela. E é nesse momento, nas pequenas situações corriqueiras, que às vezes nós não damos a menor importância ou não damos a importância devida, que nós podemos mostrar para a criança que ela pode e deve se conhecer. E muitas vezes nós cometemos um grave erro quando a gente diz para a criança: não foi nada não. Foi, para ela foi e em grandes proporções. Que seja machucado, que seja uma briga com um amiguinho, que seja uma briga com o irmão, que seja ela falar algo
e o adulto não dá importância, ou então dizer para ele, você está mentindo. Até 3 anos, 4 anos, né? 5, 6 anos, nós temos aí a idade da fantasia. Cabe a nós adultos ouvir e prestar atenção nessa criança, observar essa criança para ver se é mentira, se é uma fantasia, o que está levando ela a criar esse ambiente interno e projetá-lo externamente. Porque às vezes nós fazemos algumas afirmações que vai diretamente interferir negativamente no desenvolvimento maduro dessa criança. Então, tem algumas situações que a gente peca e não percebe, até por um modelo educacional que nós tivemos, né? Mas nós estamos caminhando junto com essa criança, com esse jovem, com essa modernidade, com a informação, com o excesso de coisas que nós temos contato, muitas delas boas, muitas delas que merecem filtro, e nós não estamos conseguindo filtrar isso, né? Eu acho interessante quando alguém coloca nos grupos, vamos compartilhar coisas boas. E eu, particularmente, nem compartilho coisas que não são boas, que são pesadas, que são negativas, porque, embora é um ambiente virtual, o virtual propaga energias e a criança também percebe isso. Ela é um receptáculo disso. A criança é uma esponjinha. Então, todas as informações que ela tem, sejam boas ou ruins, atitudes boas, negativas, comportamentos bons, comportamentos maus, ela vai absorvendo. E aí ela não tem ainda o filtro que deveria funcionar para que ela introjete só coisas boas e se desenvolva de uma forma saudável. Por isso o nosso papel de família, de educadores, de profissionais que trabalham com grupo, de profissionais que têm contato com a criança. Uma outra coisa que a gente fala muito, né? Essa criança não tem jeito. Ela tem um jeito. Ela tem um jeito de ser, ela tem cor e tipo de cabelo diferentes, elas vêm de diferentes religiões, elas têm que perceber culturas e costumes diferentes, ela tem grupos familiares diferentes, tem diferentes opiniões e crenças diferentes. Por que isso tudo diferente? Por que esse tanto de diferença? Porque nós estamos vivendo mais do que nunca as grandes diferenças. Então, ensinar para a criança, despertar na criança o respeito pelo diferente é o nosso papel. Criança não nasce racista, criança não nasce com homofobia, criança não nasce com nojo, né? Ela não nasce com percepções que nós temos depois que nós começamos a desenvolver o nosso sistema neurológico, o nosso sistema de percepção do ambiente externo, onde eu sou eu e o outro é o outro, mas ele tem as diferenças dele. Então, tudo isso nós temos que representar para a criança como possibilidade de uma convivência harmônica dentro das diferenças. E a criança, ela percebe em nós o modelo. Se nós não somos o modelo positivo, nós não estamos contribuindo para o desenvolvimento saudável dessa criança. Consequentemente, ela vai ter uma distorção do seu conhecimento. Ela precisa perceber e sentir-se valorizada quando ela está sentindo uma dor e que alguém a acolhe para ouvir sobre a dor, que seja uma dor no coração, como eles falam, né? Uma dor no coração que eles não sabem de onde vem, uma dor física que realmente existe, uma dor emocional que também realmente existe. Então, a nossa tendência é não valorizar essa percepção, porque nós também temos as nossas dores que a gente não sabe o que fazer com elas. Então, a criança precisa ir percebendo, quando ela chega na escola, que cada um tem um jeito de ser.
A gente percebe isso muito nas histórias infantis, né? E nós podemos trabalhar com personagens de histórias, porque a criança consegue abstrair. Nós é que somos inocentes e poucos preparados para não achar que a criança abstrai a situação. Ela abstrai, sim. Tanto ela abstrai que às vezes a criança está num torvelinho, né? Num turbilhão de coisas acontecendo na família e ela se afasta. Quando a criança entra em depressão é porque ela percebeu que ela não dá conta daquilo lá, então ela se fecha. As diversidades físicas e emocionais, elas existem e a criança precisa ir entendendo isso, mas ela também precisa ser respeitada nas suas diferenças. Uma outra coisa que a gente faz muito, né, com a criança: por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz igual ao seu irmão? Por que você não é comportado igual ao seu irmão? Então a criança, ela vai desenvolver uma aversão pelo irmão, e isso é sério, porque futuramente nós vamos ter irmãos que não se combinam, não se falam na vida adulta. Nós vamos começar a ter divisão na família, ou a criança passa a copiar um comportamento do irmão que é bem quisto, né, que é querido na família, porque ela precisa se sentir querida. E aí nós estamos não contribuindo para o autoconhecimento da criança. Ela já não sabe mais quem ela é de verdade. E aí ela começa a manifestar um conflito porque ela é de um jeito, mas a família exige e espera que ela seja de outro jeito. E aí nós começamos uma dicotomia no núcleo familiar. Então o jeito de ser da criança, ele é único e diferente das outras crianças. E sempre nós estamos comparando. Por quê? Porque é mais fácil para nós lidar com aquela situação que nós temos controle. Então, o filho mais comportado, o filho que tira nota melhores, o filho que tem mais habilidade, é aquele que dentro de casa ele faz as tarefas, ele ajuda nas tarefas domésticas de forma mais tranquila, ele acata as suas ordens de adulto. Para nós é muito mais tranquilo isso, é muito mais fácil, né? Eu também confesso que é muito mais fácil. Mas aí nós vamos percebendo e vamos entendendo que nós somos diferentes dentro da equipe de trabalho. Então a gente fala assim, nós não dá para trabalhar com aquela pessoa porque ela é insuportável. Mas ela também tem coisas boas. E aí nós vamos tão vendo só o que é de ruim que a gente esquece que as pessoas têm coisas boas e nós estamos passando isso para a criança. Então as nossas atitudes, elas são modelo para a nossa criança. E ela vai olhar e falar assim, bom, se meu pai e se minha mãe fazem isso, e eles têm no pai e na mãe o herói e a heroína, eles vão copiar. Então nós precisamos nos reeducar para a gente educar a nossa criança. Então nós precisamos pegar as pequenas situações muito simples e começar a mostrar para a criança que ele é diferente de outro. Mas nem por isso ele é ou melhor ou pior do que o outro. Ele é diferente. E nós temos essas dificuldades ainda, né? Volta e meia na escola, a gente vê notícias que são alarmantes. As nossas crianças e pré-adolescentes, adolescentes estão vivendo dentro das escolas um campo de guerra. E aí a gente fica muito preocupado porque eles se tornarão adultos e vão trabalhar conosco, se nós estivermos ainda em idade de trabalhar, ou vão trabalhar com os nossos parentes, com a nossa família, com os nossos filhos, com outros filhos. Então nós temos que preparar nossa criança hoje para ela conviver bem com ela e com o outro. Porque essa semana veio uma frase bastante interessante, até sobre caridade, né? Se você não tem caridade com você, não vai ter com o outro.
Aí a caridade que você está fazendo com o outro, ela fica meio capenga, porque você não está tendo caridade com você. Como é que eu sou caridoso comigo? Respeitando os meus limites de horário, respeitando os meus limites de sono, respeitando os meus limites de... Eu preciso respeitar os meus limites. Se eu não respeito os meus limites, o que está acontecendo? Eu não respeito o limite da criança. Então, eu encho ela de atividades para fazer, ou eu exijo que ela faça atividades domésticas que ela não está pronta para fazer, ou que eu não ensinei, mas quero que ela faça. Não é porque ela cresceu, ela já sabe que ela tem que fazer. Não, ela é um processo. Ninguém fica em pé sem sentar, sem engatinhar para depois levantar. Algumas crianças são meio agitadinhas, conseguem, mas não é o normal. Nós temos fases na nossa vida e a criança também tem. Então nós precisamos de aproveitar essas diferenças que estão acontecendo e preparar a nossa criança para ela se conhecer. Ela está com raiva? Ela está com raiva mesmo, mas olha, mostrar para ela que a vida não é só raiva 24 horas no dia. Ela tem o direito de manifestar a raiva dela sim, o mau humor, mas ela tem que aprender que atrás dessa raiva, desse mau humor, vamos reconhecer o que foi que aconteceu. Até para ela entender que não são todas as situações que ela vai ficar com raiva e vai ficar de mau humor. Ela até tem esse direito, mas ela não pode simplesmente manifestar, por qualquer motivo, raiva e mau humor, porque ela precisa conviver com outras pessoas. Mostrar para essa criança que são sentimentos que vão existir, mas que eu tenho que buscar outros sentimentos para entender por que eu estou daquele jeito e modificar as minhas atitudes. Isso para ela perceber que quando ela percebe que ela tem esse direito, o outro também tem, porque senão eu vou ter uma criança egoísta. E, consequentemente, um adulto também da mesma forma. O adulto pode até aprender futuramente a ser menos egoísta, menos egocêntrico e ser mais harmonioso com o meio externo? Pode, sem sombra de dúvida, mas com um custo maior. Um custo terapêutico, um custo de energia, um custo onde ele tem que se desdobrar mais. Tudo é possível, mas se eu tenho a possibilidade de perceber e ajudar essa criança a desenvolver antes dela entrar na adolescência, melhor para ela, muito melhor para ela e para quem convive com ela. Então, todas as diferenças fazem parte do desenvolvimento nosso. Nós, adultos, discutimos e chegamos a vias de fatos por opiniões diferentes. Para a criança não é diferente. Até porque como a criança ela ainda não tem a habilidade, né, de ser empática, aí ela vai ver de fato mesmo, os puxões de cabelo, são as mordidas, são os tapas, são as brigas, o choro. Então nós precisamos mostrar para a criança que tem outro coleguinha que pensa diferente dela sim. Ela precisa perceber isso. E ela precisa ter um espaço aberto onde ela manifeste a opinião dela, seja recebida, trabalhar dessa opinião e ela perceber que o outro também pode fazer isso. Porque senão nós vamos ter super meninas, super meninos vivendo sozinhos. Mas como nós somos seres que vivemos em sociedade, nós vamos ficar sozinhos no meio dos outros. E vamos ter dificuldades imensas de trabalhar em equipe. E cada dia mais isso é perceptível de que nós precisamos trabalhar em equipe. Nós temos grupos, nós somos seres que vivemos em grupo, mas a equipe ainda está muito longe da gente respeitar as opiniões, respeitar as diferenças e conviver harmonicamente. Seja no grupo da família, seja no grupo de trabalho, seja no grupo da comunidade. Porque o que eu percebo principalmente no jovem hoje? Cada um quer defender o seu espaço sem reconhecer que o outro também tem esse direito.
O vizinho do lado acha que ele pode ouvir o som na maior altura porque ele está na casa dele. Mas eu na minha casa não quero ouvir o som. Eu quero ficar em silêncio, eu quero ter uma paz para ler um livro. E aí existe a contenda, o conflito, porque cada um está no seu espaço, cada um tem o seu direito e nenhum abre mão do outro. Então, um não quer abaixar o som para ele somente ouvir, e eu que quero o silêncio vou lá e faço maior conflito, e aí nós vamos ter vizinhos brigando quando não chega uma força maior, e aí nós temos complicações. E isso está acontecendo no mundo jovem, na pré-adolescência, em sala de aula a gente percebe muito isso. E a criança está pegando isso como exemplo. Então, para eu ter um desenvolvimento, para eu oferecer um desenvolvimento saudável para a minha criança, eu tenho que rever uma série de coisas que nós estamos fazendo em sociedade. Tem um texto que já rodou várias, né, redes sociais por aí, que o pai vai levar a criança no circo, e na entrada tem lá todo o que é isento, né, cortesia, esse tipo de coisa, e tem as idades que não pagam. E o pai fala na frente do filho que o filho tem determinada idade para ser isento de pagar a entrada. Como é que eu quero ter futuros adultos éticos, confiáveis, honestos, se eu faço isso agora com a minha criança de 5 anos? Ah, mas ela vai esquecer. Não vai, não. Ah, mas é só para dar um jeitinho. Ela vai aprender a dar um jeitinho. Nós somos modelos das crianças. Tantos somos modelos que quando eu pergunto para as crianças, né, que eu faço trabalho voluntário, o que elas querem ser, por se tratar de um trabalho na periferia, eles querem ser jogador de futebol, traficante, porque dá dinheiro, porque são as pessoas que postam fotos cheias de correntes, de ouro, carrões, mulheres bonitas. Eles têm exemplo, eles pegam isso como exemplo, eles querem ganhar dinheiro. Eles não têm dinheiro agora, então eles querem ganhar dinheiro o mais rápido possível e mais cedo possível. E são crianças de 6, 7 anos. Então nós estamos fabricando, nós estamos montando, nós estamos criando uma sociedade, como exemplo, que a criança com 4, 3 anos, 6 anos, ela vai ter como exemplo futuro. Então as nossas crenças, elas são diferentes. E a criança precisa respeitar isso desde pequeno. Ela precisa perceber que as pessoas têm crenças diferentes. E a gente ouve crianças discutindo diferenças religiosas, diferenças políticas, diferenças... E elas discutem não com o que ela entende, mas com o que ela ouviu o adulto falar. Elas se produzem. Então a gente precisa ter esse cuidado para perceber que a criança, ela precisa perceber o outro, ela precisa se sentir fazendo parte de um grupo, ela tem que ter o sentimento de pertencimento a um grupo. A coexistência como regra, eu não existo sozinho, eu não vivo sozinho. Mesmo que eu seja filho único, eu tenho outros ambientes onde eu vou coexistir com alguém. Eu preciso ter essa percepção de que na minha casa eu tenho tudo para mim porque eu sou filho do papai e da mamãe, eu sou filho do papai e da mamãe. Mas na escola eu sou 1 mais 24, mais 25, mais 29 na minha sala de aula. Quando eu vou para o recreio, eu sou 1 entre uma infinidade de diversidades, de diferenças.
E a criança precisa perceber isso. Porque às vezes também nós temos uma outra frase, né? Que não ajuda a criança. Ah, você vai ser sempre o bebê do papai e da mamãe. Nós não somos bebês, nós já fomos. E nós estamos caminhando, nós estamos crescendo em todos os sentidos, inclusive fisicamente. E é até interessante que tem fases, né? Que quando eles são chamados de bebês, eles já ficam, eles mesmos já criam resistência. Se chamar de bebê, então, na frente de outros adultos, aí a casa cai mesmo. Que bom que eles conseguem perceber isso e resistir. Olha, eu não sou mais bebê, agora já sou uma mocinha, sou um mocinho, sou um homem, sou uma mulher. Né? Então eles começam a perceber isso. Mas tem crianças, claro, cada um de nós temos uma estrutura de personalidade. Tem crianças que elas vão perceber que para serem queridas, elas têm que se portar como um bebê. E aí vai para o nosso consultório de psicologia. Porque aí ele vai amadurecendo, vai crescendo, mas essa sensação de receber tudo porque ele é um bebê, de ser o centro da atenção porque ele é um bebê, de ter os seus desejos satisfeitos porque ele é bebê, ele vai carregar para a vida toda. Então nós vamos encontrar profissionais, né, que se acham que tem que receber tudo porque ele é o bebê do papai e da mamãe. E isso está lá, muito lá no fundo na nossa estrutura. E não adianta a gente achar que isso vai ser esquecido, porque não vai. Volta e meia os nossos fantasmas aparecem, né? Eles ficam flutuando como ondas. E às vezes são ondas que podem virar um tsunami na nossa vida ou na vida do outro. Ensinar a criança a ser paciente e ter respeito, que seja por pessoas mais velhas, que seja para com o irmão, para que seja com o diferente, que esse diferente pode ser um portador de necessidades especiais ou porque ele é diferente mesmo dele. Ele é um negro, ele é um índio, ele é baixinho, ele é gordinho, ele é magricela, ele é alto. Ele é diferente, mas eu preciso ensinar que são pessoas que são diferentes, mas que têm sentimentos, que são pessoas também e que contribuem para toda a nossa história. E a criança, ela recebe isso de bom grado. Basta eu repassar isso de uma forma saudável, pautada numa confiança que eu preciso desenvolver do meu filho comigo, ou da criança que está à minha frente comigo. Elas precisam confiar em nós. Elas precisam confiar naquilo que eu estou dizendo como verdadeiro. Agora, eu preciso comportar como tal. Porque se eu faço um discurso, mas o meu comportamento é outro, eu simplesmente caio no descrédito daquela criança. Aí ela vai pegar o melhor exemplo que for para ela e vai desenvolver em cima disso. A criança não é uma tábua rasa, ela já traz todo a sua personalidade, o seu caráter, o seu temperamento, as suas características, mas ela precisa de ser orientada. O sentimento de pertencer a um grupo, né? Quando a criança vai para a escola, isso é muito interessante. Ela quer se sentir participante mesmo. Então, o dia do professor ela quer dar presente para o professor, sim. O dia do aniversário do amiguinho ela quer participar, sim. Então, ela precisa perceber isso. Porque ela está começando a fazer parte de um novo grupo, de uma coletividade que é diferente da família, é um grupo maior. A família, todas elas conhecem, quando ela vai para a escola, ela conhece uma outra possibilidade. E hoje as crianças, elas conversam tanto entre si, que elas começam a conhecer a família um do outro. Então, uma já fala, olha, o meu pai casou de novo, a minha mãe casou de novo, e aí elas começam a discutir. É muito interessante. É gratificante a gente perceber como a criança ela tem uma riqueza de vontade de desenvolver que nós já não temos mais quando a gente chega na vida adulta. E esse momento ele é tão rico e ele é tão ímpar que elas acabam ensinando para nós como sermos diferentes. Elas mostram para a gente, desperta aí que você tem coisas dentro de você que você pode ser melhor, pode ser diferente
e elas mostram isso para a gente. Então a criança, na sua sede de desenvolvimento, elas despertam em nós esse lado que estava adormecido para que a gente caminhe com ela. Então, por isso que todo mundo, quando torna-se pai e mãe, fala assim, eu fiquei diferente. Mas é uma diferença boa e ela precisa ser percebida e trabalhada. Só que aí a gente vai caindo, né, no mesmo, vai ficando cansado, vai achando que não dá conta, e aí a criança vai e a gente fica. Algumas, né, acabam desenvolvendo de uma forma diferenciada, que aí são outros conteúdos, de entender o mundo, de perceber o mundo, e tem crianças que conseguem desenvolver bem, outras não, elas precisam de ajuda mesmo, né? E aí a gente precisa desenvolver em nós, a percepção do outro, ou fazer parte de alguma coisa, de alguém, de um grupo, que seja de dupla. De repente eu não consigo mais me perceber participante da dupla que está trabalhando comigo. Isso é viver. Quando eu começo a não sentir mais nada de vontade, de motivação, opa, cadê minha vida? E aí a criança percebe isso. A coexistência como regra, gente, tudo isso aqui, nós temos que ter isso bem desenvolvido, bem fazendo parte de nós, para a gente ensinar para a criança. Se eu não respeito o mais velho, se eu não tenho paciência com idosos, se eu não sei lidar com o meu irmão mais difícil na família, porque todo mundo tem um, eu tenho, né? Todos nós temos um na família que é o nosso exercício de paciência 24 horas por dia. Se eu não tenho isso aqui, eu não tenho como fazer com a criança. O meu autoconhecimento, o meu perceber os limites vai fazer com que eu mostre para a criança que ela tem os limites dela, mas que o outro também tem. Que eu tenho que ter paciência com a diferença com o outro. E se cada um de nós começarmos a fazer isso, a gente vai modificando. A questão é que eu quero que o outro faça isso, mas eu não estou disponível a fazer. Aí eu não estou ensinando a minha criança a se conhecer. Ela precisa de ter esse tempo, esse momento para se conhecer. Caminhando, né? Para ajudar a criança a desenvolver o autoconhecimento, para que ela venha conviver respeitando a diversidade, a ver o outro como um ser que pensa e sente diferente da sua, tá? Não adianta eu perceber que o outro pensa, age e sente diferente se eu não consigo perceber que ele é diferente do meu. Por isso as nossas contendas, né? Os nossos conflitos internos, externos, intra, inter, e aí nós vamos nos perdendo. É claro que tem dia que a gente está melhor, né? Está pior, tem dia que a gente está mais ou menos assim na média, mas esses altos e baixos exigem de nós uma energia psíquica muito grande. Daí vem os nossos adoecimentos. Adoecimentos físicos, principalmente nós da saúde, estamos todos adoecidos. Então a gente tem que diminuir, buscar uma forma de diminuir esses altos e baixos, até para a gente gastar menos energia. Isso tudo é necessário que as atitudes das famílias, das pessoas que convivem com as crianças, com os jovens, com os pré-adolescentes, sejam de uma forma repassada positivamente para a gente desenvolver um ser socialmente aceito. Porque senão nós vamos nos transformar em persona não grata e vamos transferir isso para a criança e ela também vai fazer a mesma coisa. Exageros e omissões, ou seja, todos os extremos nós já sabemos que é prejudicial em qualquer situação. Se eu trabalho demais, não tenho lazer, não tenho tempo para pensar em mim enquanto pessoa, o que vai acontecer? Eu vou adoecer. Se eu também acho que está tudo às mil maravilhas e que estou em relax 24 horas por dia, amigo, cadê a sua atuação enquanto ser histórico na formação da sociedade? Eu tenho que dosar as coisas, eu tenho que buscar um equilíbrio. E olha que não está fácil.
né? Nunca tivemos consultórios tão cheios, pessoas tão adoecidas, tão desacreditadas no mundo. Mas o mundo quem faz sou eu. Então não adianta pensar, não, o mundo não tem mais jeito. Mas o que eu posso fazer de jeito no meu mundo? Porque se cada um de nós começamos a pensar o que nós podemos fazer de bom para nós e que isso vai para o mundo externo, a gente começa a ir modificando algumas coisas, né? As nossas placas tectônicas internas e externas vão se acomodando. Então a gente precisa perceber que tudo que nós fizermos é na nossa criança, né? Quando eu coloquei essa gravura aqui, olha a expressão dessa criança. Eu fiquei imaginando, né? O que será que ela está pensando? Porque todos nós, na nossa infância, presenciamos, de alguma forma, discussões dos nossos pais. E aí a gente começa, né, a pensar, será que eu vou ser assim quando eu crescer? Ou o que eu posso fazer diferente quando eu crescer? Ou então, quando eu cresço, eu falo assim, eu não vou fazer nada que meus pais faziam. Mas aí, eu, criança, guardei só as coisas ruins, eu não guardei as coisas boas. Porque todos nós tivemos muitas coisas ruins, mas tivemos muitas coisas boas também. E dependendo do meu nível, do meu grau de envolvimento comigo, né, como o meu intradesenvolvimento aconteceu, eu posso lembrar só das coisas ruins. Eu não registrei nada do que foi bom. Aí eu tenho que ir para a terapia, eu tenho que ir para os grupos, para eu perceber que eu tenho coisas boas guardadas em mim, só que eu não aciono elas. E aí nós vamos ter um jovem, sim, entristecido, agressivo, alheio ao que está acontecendo, ou eu vou entrar de cabeça em tudo que eu fizer, mas eu não estou medindo os resultados. Que é uma outra coisa que nós não fazemos, nós não medimos o que a gente fez de bom, o que a gente fez. A gente vai fazendo. Peraí, professor, o que eu estou fazendo está fazendo a diferença para mim e para quem está junto de mim? É a famosa autoanálise. A gente não consegue mais fazer isso. Até porque a gente não tem muito tempo. E quando a gente tem tempo, a gente trata rapidinho de ocupar com outra coisa. Porque autoanálise significa eu entrar em contato com coisas minhas que talvez eu não dê conta de resolver. E como eu tenho esse medo, eu não entro nesse autoconhecer-se. E aí também eu não consigo dizer para a criança o que é um autoconhecimento, o que é bom eu saber de mim. E mesmo sabendo que as minhas coisas que não são boas estão lá, mas eu tenho que entrar em contato com elas. Então as crianças precisam dessa. E aqui são algumas frases da diferença e diversidade que nós acabamos falando, né? Porque você não é igual ao seu irmão, porque você não age igual ao seu irmão. Você é terrível mesmo, não tem jeito. Uma outra frase, né? Principalmente na criança da época da birra. Se você não parar de dar birra, eu vou embora. Aí a criança começa a desenvolver um medo terrível de ser abandonada. Não é o melhor caminho. Eu tenho que entender por que ela está agindo e comportando daquela maneira. Eu dizer para ela, eu vou embora, não é a melhor maneira de lidar com aquela situação. O medo de eu não ser aceito é muito grande nas crianças. Crianças que são muito boazinhas, vamos entender o que está atrás dessa situação e desse comportamento. Pode ser, inclusive, crianças que estão sendo abusadas em qualquer circunstância. Crianças muito caladinhas têm alguma coisa muito séria acontecendo que está manifestando esse comportamento.
Então tem frases que nós não ajudamos em nada a criança a desenvolver. Que feio você ter feito isso. Inclusive, esse feio, ela transfere para o físico. Então são crianças e são futuros adultos, e são adultos atualmente que não se acham bonitos. Eles estão sempre procurando um defeito físico. E não é um defeito de necessidade especial, não é um defeito assim, eu não gosto do nariz, eu não gosto do cabelo, eu não gosto da minha altura, eu não gosto da minha estatura, eu não gosto do meu peso. Ela não gosta nada dela. Por frases que foram ditas bem... Olha, o que você fez não foi correto, mas a gente pode consertar e não fazer de novo. Ou então falando, não, você não vai ser aceito por ninguém porque você fez isso. E isso vai sendo registrado e vai ficando guardado lá. Um dia isso vai sair. E vai sair na agressividade, e vai sair no tiroteio, e vai sair no suicídio, vai sair de alguma forma. Então, às vezes nós falamos coisas tão que para nós parece simples, mas para a criança é muito pesado. Porque eu vou guardar isso, né? Uma outra coisa que a gente faz muito errado. Se você fizer isso errado, eu vou contar para o seu pai, vou contar para sua mãe, vou contar para sua avó. Aí a criança vai desenvolver um sentimento de medo e de repulsa por aquele que vai castigá-la porque ela fez alguma coisa errada. E aí, não raramente, vai aparecer crianças com comportamentos agressivos e rebeldes, porque eu não sou autoridade, mas quem é autoridade é o outro. E ele vai sempre fazer aquele comportamento, ele vai desempenhar sempre aquelas atitudes para me testar. Pode perceber aí, você que é mãe, pai e avô. Às vezes você não vai nem contar, porque você sabe também que não vai resolver muito contar para o pai e para a mãe, mas a sua atitude, o seu verbalizar, eu vou contar isso para o seu pai e para sua mãe, faz com que ele te teste todos os dias, todos os momentos, para ver se realmente, até onde você vai dizer, peraí, quem está falando com você sou eu, e você não vai fazer isso, porque isso não é correto. Mostrar para a criança quais são os limites do certo e do errado. Dizer que vai fazer alguma coisa não vai resolver ela desenvolver respeito pelas pessoas ou deixar de fazer algo que não está correto. E aí a criança vai desenvolver um conflito que ela não vai se conhecer. Então, o autoconhecimento infantil é para nós ensinarmos a criança a criar internamente quem sou eu. Eu sou um ser em desenvolvimento que eu preciso chegar lá na minha vida adulta coerente, capaz de conviver com as pessoas e comigo mesmo. Porque o suicídio nada mais é incapacidade de viver consigo, não é com o outro. É comigo. Eu vou pôr limite, vou pôr fim num limite que eu não suporto mais, que eu já estiquei todo o meu elástico, eu não consigo mais. Não é o outro que me fez suicidar, sou eu. E aí as pessoas falam assim, nossa, porque a gente não entende por que a pessoa fez isso, mas ele nunca foi compreendido. Como é que alguém vai entender ele depois que ele morreu, que ele praticou o último ato da vida? Ele não foi compreendido o tempo todo. Uma outra frase que está rodando, né, nas redes sociais. Você some, ninguém dá falta. Você adoece, ninguém te visita. Mas você morre, todo mundo acha você a melhor pessoa do mundo. Então nós temos que ir transformando isso, né? As frases que às vezes a gente lê, apaga, lê, transfere para o outro, lê, compartilha. Mas eu estou compartilhando o quê? O escrito, o físico, o papel. O meu sentimento, eu estou compartilhando com alguém? O meu bom dia realmente está sendo um desejo de bom dia? É uma vibração de energia que transcende ao virtual? Então nós temos que ir modificando os nossos sentimentos, a nossa atuação, se nós quisermos ajudar a criança. É desse jeito que nós vamos modificar as atitudes, não transformar a criança num milho.
Eu achei essa frase fantástica para a gente encerrar a nossa conversa. A infância tem suas próprias maneiras de ver, pensar e sentir. Não há nada mais insensato do que pretender substituí-la pelas nossas. Nós não vamos substituir o que a criança pensa, o que ela sente, o que ela age. Nós vamos educar a manifestação desse sentimento, desse se fazer e desse se atuar no mundo. É esse o nosso papel. Até porque hoje nós estamos tão carentes de boas atitudes, de bons exemplos, de ser um bom exemplo para alguém, que nós não podemos substituir o pensar e o agir da criança. Nós temos que observar esse agir, esse pensar e esse sentir, trazer para nós, transformar esse sentimento, melhorar o nosso e voltar para a criança orientando e educando. É como se fosse uma transfusão. Eu recebo um sangue bom, limpo o meu, e aí eu vou transformando a minha vida. É assim que nós precisamos de fazer. É assim que nós vamos construir, né? Já que nós queremos construir um mundo melhor, nós temos que inverter. Nós temos que construir crianças melhores para o mundo. Nós temos que construir jovens melhores para o mundo. Nós temos que ser melhores para o mundo. O mundo é feito por nós. Nós não vamos transformar o mundo externo se a gente não transformar o nosso. Então, o autoconhecimento infantil, ele é possível de ser feito. Eu não preciso me tornar adulto para me conhecer. Aliás, eu só vou me conhecer bem se eu ensinar a todas as pessoas a se conhecerem. Até a pessoa que trabalha com a gente, nós podemos ajudá-lo a se conhecer. Nós não estamos nos conhecendo. Infelizmente, nós estamos perdendo essa habilidade que é nata. Nós trazemos isso conosco. A gente não está conseguindo mais pensar em quem nós somos. Nós só botamos para fora o que está nos amargurando. Aí todo mundo está fazendo isso. É o carro do lado no mesmo trânsito que está com maior som, é o de trás que te buzina, é o do lado que não, é o da frente que não sai da sua frente. Cada um está botando para fora aquilo que é de amargura. Ninguém está trabalhando, né, essa amargura, essa angústia, essa tristeza para transformar isso em algo que eu posso ser diferente. Todos nós queremos resolver a nossa vida. E a gente não está conseguindo resolver nem a nossa e nem auxiliar o nosso vizinho a resolver. Mas fica aí a nossa contribuição de reflexão. Nós precisamos nos repensar para ajudar as nossas crianças. Muito obrigada, tenha um bom dia.